Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui com o Derico Convida, mais um episódio do Derico Convida que você pode acessar através do www.olapodcasts.com ou qualquer outro tipo de mídia ou de streaming ou de plataforma que você quiser. Estamos em todas. Minhas redes, YouTube e Facebook é Derico Oficial, Instagram é derico.ciotti. No Spotify eu estou com toda a minha discografia lá, no meu canal Derico Ciotti, que você também pode dar um play lá, tá? Você tá naquele dia mais romântico, você pega um saxofone, toma um vinho e tal. Estou eu lá. Quer falar comigo? Meu e-mail, derico@derico.com.br ou então no site derico.com.br. Tudo Derico. Você bota Derico lá, vai vir um monte de coisa lá e você vai poder curtir meus 28 anos de programa, um monte de coisa que eu fiz e tal. Tinha falado na semana passada que a gente ia continuar com a parte 2 desta figura impoluta do nosso cancioneiro popular, que é Madeleine Lasco, que deu um banho a semana passada e a gente não teve jeito, teve que fazer um segundo programa, que é esse aqui agora, que a gente vai fazer com ela, falando sobre muitas outras coisas. A pessoa também vota porque ela cansa do radical de um lado, então ela vota no radical do outro para combater. Que é uma loucura, na verdade, né? Porque você não troca nem 6 por meia dúzia, na verdade, né? Não, no livro tem um negócio que eu coloco, que é o Manual de Radicalização do Andrew Anglin. É uma das coisas mais perversas que eu já li. Esse cara adaptou o capítulo 6 do Mein Kampf para a internet. Nossa Senhora. É a propaganda da guerra do Hitler. Sim. Ele adapta para a internet. Quem é esse Andrew Anglin? Ele era um militante antirracista vegano que depois virou neonazista trumpista. Nossa Senhora. E as técnicas dele, as técnicas que ele coloca, você vai ver no Brasil em influencers bombados, tanto à direita quanto à esquerda, e muitos deles aparecendo na mídia. Exemplo. São discípulos do cara. Não são discípulos do cara. É que a gente aprende as coisas por aprendizado social. Essas pessoas com quem você citou, sabem desse... Muito provavelmente não. Elas aprenderam por aprendizado social, sem saber de onde vem, e estão repetindo técnicas nazistas de propaganda, sem saber de onde vem. Por exemplo, uma que parece bobagem. Você atacar primeiramente mulheres e desumanizando. Por que mulheres? Porque a mulher é nova no espaço público. Então, essa entrada, como toda mudança, ela causa ressentimento. E aí você consegue mobilizar o ressentimento. Sim. Como que você desumaniza a mulher? Tem 2 jeitos que, assim, todo mundo que vai ver vai lembrar de alguém que viu fazendo. A mulher nunca é a fulana, essa vagabunda só. Não. Ela é o fulano de saias. Você despe ela da identidade dela. E compara alguém que o grupo já não gosta. E põe saia para dizer que é mulher. É a despersonalização. Ela não é mais ela. Ela é o nosso inimigo de saias. E tem a outra que eles chamam de cultural hijacking, que é o sequestro cultural. Você apresenta uma ideia de desumanização misturando com arte, com alguma coisa que a pessoa já consome. Então, assim, você dá um apelido para aquela mulher que seja uma personagem nazista de um filme. Nossa Senhora. De um filme, de um anime, de alguma coisa do caldo cultural. Que seja assim, muito familiar para aquele grupo. Por quê? Porque ele não conhece aquela mulher. Ele tá vendo aquilo ali só no celular, no computador. Ele desliga a chave de que seja um ser humano e começa a agir como se fosse um jogo. E assim, o objetivo do Andrew Anglin é preparar as pessoas para rir da morte dos nossos alvos. Desdém total. E assim, isso são pessoas que chegam a isso mesmo. Isso é um perigo. Porque isso é uma inversão de valores total, né? Quer dizer, você começa a fazer escracho ou deboche sobre a finitude, sobre a realização da vida, né? Que a morte é o fim. Como se isso fosse uma verdade absoluta, na verdade. Mas não tem muita gente fazendo isso hoje em dia? Cara, mas isso é um horror, cara. E as pessoas não percebem que elas estão
Porque assim, se você tiver um grupo que deixe você colocar pra fora toda a sua podridão Nossa Senhora. e ainda ser recompensado por isso, Sim, ser elogiado, a gente tem muita gente que tá vivendo disso agora. Muita gente que pega lá um por dia pra esculachar com a pessoa. Sim. E aí fala assim, não, mas eu não sou assim. Eu tô fazendo isso pelo bem da causa. Que não tem causa nenhuma. Não tem causa nenhuma. Não, qual é outro dia, teve um pessoal que veio... O subtítulo do meu livro é Como o Identitarismo da Militância Tabajara Ameaça a Democracia. Aí veio uma pessoa argumentar comigo, não, que Tabajara é uma etnia indígena. E você está usando, não sei o que. Eu falei, olha, é o seguinte, Tabajara é Organizações Tabajara. É outra coisa. Nada a ver com não sei o quê. Não, mas essa etnia demanda o respeito e o não sei o quê. Eu falei, com quantos tabajaras você já conversou para saber se isso é uma demanda deles? Não precisa conversar para saber se está errado. Claro que não, porque ela acha que é um pet, que não é uma pessoa. Não precisa conversar e levar os tabajaras a sério. A última vez que eu conversei com eles estavam numa disputa de terra na Paraíba. Aí ela falou, não, porque isso é uma demanda ao respeito. Eu falei, desculpa, a demanda dos povos tabajara é que você patrulhe o meu Instagram. Eu não tô entendendo. Você é uma emissária. Não, e eu não preciso nem ouvir ele, que é o que eu chamo de flanelinha de minoria. Até o meu amigo Márcio Américo que criou isso. O cara, ele é flanelinha de minoria. Ele escolhe a minoria para ele tomar conta. A minoria fala, não quero que tome conta. Tem seguro. Ninguém pediu, né? Pelo amor de Deus, some daqui que é queima-filme. Não, eu vou ficar aqui. E eu vou tomar conta, eu vou falar em seu nome. Porque, mais uma vez, assim, aquela pessoa que tá na posição de elite, que nunca ouviu um não na cara, que também é puta de um inútil. Porque assim, o cara que é útil... Sim, tá fazendo coisas úteis, né? Coisas úteis. Esse pessoal é tudo inútil. Não tem, é tudo inútil. Ele pode até, por exemplo, ter um trabalho dele, que ele é legal e não sei o quê. Mas ele tem aquela culpa burguesa, quer participar socialmente. Só que para isso ele é um inútil. Sim. Então ele passa esse ridículo. Só que assim, ele já é uma elite que diz às pessoas o que fazer. Como elite que a gente tem no Brasil, como elite de um país subdesenvolvido. Já é uma elite que manda, já é uma elite que oprime, é uma elite que cerceia pensamento, é uma elite que não quer oxigenação social. E ele arruma uma desculpa de que ele tá fazendo isso porque ele é bonzinho? Poupe-me. Não dá, né? Só que assim, esse pessoal, por exemplo, movimentos sociais reais, estão perdendo espaço na mídia. Estão perdendo espaço. Então, outra coisa assim, que vira e mexe eu debato aqui. Não tem essa coisa de você perder a eficácia, a eficiência de movimentos. Claro. Porque, na verdade, hoje existe essa vida individual. Você hoje olha para o seu umbigo e acha que é a melhor paisagem que você pode ter na sua janela. E antigamente não era assim, né, cara? Todas as coisas aconteciam diante de movimentos que eram criados, que você juntava pessoas pensantes, que debatiam, e aí criava-se um caminho, e você ia naquele caminho, você criava uma estética, você criava e caminhava por aquilo durante né, e desenvolvia aquilo, né? Falamos aqui de Bossa Nova, Tropicalismo, a Semana de 22 e tal. Hoje não existe mais isso, né, cara? Hoje você não tem espaço para criar um movimento, ou eu estou falando uma bobagem? Você tem muito dividir para governar hoje. Isso. Que é uma coisa, isso das redes sociais, isso tem no livro. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é quando a gente se sente perto de quem está longe e se coloca longe de quem está perto. Porque esse é o melhor meio para você dominar completamente uma sociedade. Então, assim, você não tem contato com os seus vizinhos, você não tem contato com a sua família, você não tem contato com seus amigos próximos. Com quem que você está se relacionando? Com os caras que você conheceu no Zap. Que um tá na Bulgária, o outro tá na Namíbia. E vocês se juntam, sei lá, para ir para a porta de um quartel, mas na hora do vamos ver, quem é esse cara na sua vida? Não sabe, né? Não sabe quem é. Não tem relevância nenhuma, não tem história. Ou se junta para xingar todo mundo de racista na internet. Quem que é esse cara na sua vida? O que ele tá trazendo? Só que com esses movimentos, assim,
quem que investe muito nisso? As empresas que compram demais esse discurso. São as grandes corporações bilionárias internacionais. Por exemplo, tem um fundo que todo mundo fala, que é o que mais investe nisso, BlackRock. O tal do fundo, ele faz isso, não sei o quê. Por quê? Porque você diminui a chance de mudança da pirâmide social e deixa aquela economia daquele jeito. Se você coloca um monte de gente para dizer que a palavra criado mudo é racista, no lugar de mídia, que era do movimento negro fazendo reivindicações, você impede os caras de mudar a pirâmide. Você bloqueia. Sim. Dando a sensação de que resolveu. Sim. E um monte de gente fala, não, porque as empresas... Gente, por que bilionário investe nisso? Se tivesse qualquer mínima chance de alteração da estrutura social, o bilionário ia pôr dinheiro? De jeito nenhum. Desestrutura a coisa dele. Pô. Sim, por exemplo, o Google, que a gente vê que o Google é tudo que é lacração, o Google tá. Tá o Google, tá não sei o quê, essas big techs todas estão, tudo que é lacração. Vê se deixa o pessoal se sindicalizar. Pois é. Se sindicalizar, não. Não. Sindicato aqui, não. Teve uma briga enorme do Google nos Estados Unidos por causa disso. Porque, assim, o cara é ali... não, que a opressão... Porque aí, assim, todo mundo oprime todo mundo, então eu também sou o bonzinho da história e vocês não se organizam pra nada. Mas não me venha com... Não me venha com reivindicação coletiva. Né? Exatamente. Porque isso de impedir que as pessoas se organizem é um movimento de cima pra baixo que a gente tem ao longo de toda a história, né? Então, mas isso se repete por medo? Qual que é o motivo de você inviabilizar um movimento desse, por exemplo? Não perdeu seu lugar de poder e de elite. Então, mas ele não pode criar um novo poder de elite, deixando a coisa pluralizar, por exemplo? Se o cara for inteligente o suficiente, ele não cria um novo mercado? Sim, mas aí tem esse problema, inteligente o suficiente. O quanto de filho de rico burro nós temos aqui? Esses caras vão fazer o quê? Vários, né? Então, quanta gente que a gente conhece, você fala, meu, se esse cara não fosse filho de quem, ele ia morrer de fome. Porque ele não faz nada, né? Não, um inútil. Ele é um inútil, ele não tem condições. Em sociedades tão desiguais quanto a nossa, em que a gente tem uma elite que dominante e burra, você tem esse problema. O cara não pode abrir 1 milímetro, porque assim, vamos dizer, alguém que seja de uma elite intelectual norueguesa. O cara que vem da classe média chegar nele, são 3 gerações, um estudando, outro estudando, outro estudando. Sim. Não vai chegar nele. Ele pode deixar mais igual, porque não vai chegar. Ele vai estar naquela posição. O rapaz fez um supletivo, ele já passou. Já tá. Já vai pro... Ele já leu mais do que o cara. Então, assim, aqui é ainda mais tenso o negócio. Aqui é mais tenso ainda. Só que, assim, existe um movimento da sociedade que tem sido feito há décadas e que ele não vai ser contido assim no peito. De mudança? É. Mas é muito paulatinamente, né? Uma coisa faz aqui, depois muda para lá. Porque, na verdade, o que eu sinto é assim, por exemplo, Maranhão. Vamos tentar dar pequenos nomes a pequenos bois. Mas você vai para o Maranhão, a eminência parda do Zé Sarney, por exemplo, está lá há gerações. Sim. Você percebe o perfume, você ouve a voz, porque os caras, não sei se eles têm medo ou se eles realmente foram subjugados a ponto de acharem que aquilo é realmente a verdade absoluta. E o Estado não anda. Você pode mudar. Você consegue fazer uma mudança de poder, mas aquilo parece entranhado. É incrível, cara. E não é só lá. Você vai para Sergipe, é a mesma coisa. Mas você os vai coronéis pro Pará, no interior de São Paulo aqui. Cara, que você coisa vai no incrível, Vale do Ribeira, cara. você vai no interior de São Paulo mesmo. Nos estados do Sul, Mato Grosso do Sul, então, você tem essa... Eu acho que aí tem 2 coisas. Você tem essas pessoas que concentram muito poder e você tem uma elite urbana que tem nojo e debocha sistematicamente de tudo que é importante para o povo. Entendi. Então, a pessoa tá lá,
o artista que ela admira. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas não compreendem o universo evangélico. Não entendem a linguagem evangélica. Ou não. O preconceito de classe, porque a classe. religião de pobre tem nojo de pobre. É bem Sim. isso. Então, outro dia até eu vi uma coisa que eu fiquei embasbacada. Eu falei, gente, esse povo não tem vergonha. O Deltan Dallagnol deu uma entrevista no Roda Viva e estava falando do conceito de mulher ajudadora do homem. Sim. Que todo mundo que já foi para um catecismo na vida, não fugiu do catecismo, ou já foi vivenciou conversar. Isso, né? Sim, porque o conceito da mulher ajudadora do homem não é que é que assim, são não é pejorativo, né? Não. Porque o que eles dizem que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. A mulher é que decide. Sustenta. Porque a mulher, teologicamente, ela é o sustentáculo espiritual da vida cristã. E não tem nada a ver com isso que fala de submissão. O submissão que se diz ali é o submissão religioso, que não tem nada a ver com você ser submissa, escrava. Não. Bom. É conceitual, né? É conceitual e é um conceito que você tem em todos os ramos espirituais. Cristãos. Você tem em todos os ramos cristãos você vai ter isso. Vem do judaísmo. Mas acho que não é só cristão, é só cristão? Não é judaico-cristão. Né? O muçulmano é outra parada. Mas assim, você tem pensadores de A a Z para perguntar isso. O que foi isso? Como a pessoa é tão burra que ela não entende que há um universo que ela desconhece, recorre ao quê? A única teoria que conhece que é o feminismo. E fala, mesmo assim, sem ele muita... foi machista. E aí eu falo assim, gente, como é que essas pessoas estão num lugar que tem um microfone na mão e não tem vergonha de falar uma bobagem dessa? Por quê? Hoje o que acontece com a questão dos evangélicos não é só de fé. O mais visível é na política, né? Mas a periferia é evangélica. Culturalmente. E tudo bem, né? Não, é mesmo que não tem fé, Derico. A pessoa que não tem fé. Outro dia, eu fui num negócio que era um show e uma moça que cantava lindamente, mas a moça cantava muito bem, música popular brasileira. Sim. Aí eu cheguei pra ela e falei, você é cantora gospel, né? Porque eu já me liguei agora qual é a entonação deles. Eles têm um... Porque a periferia é toda... evangélica. É toda evangélica. Não que todo mundo acredite ou que seja religioso. Mas a forma de falar, a estrutura de pensamento. Por quê? O Estado não está lá, a igreja está. Os pastores estão lá. É aquilo. Doutrinando. Ou não até, entendeu? Ou não. Porque tem a questão, às vezes, de uma moralidade muito rígida e muito hipócrita ao mesmo tempo, mas isso é um problema... Que afugenta, na verdade, um pouco também, né? Tem muita gente que sai por conta disso também, né? Que não aguenta. Que não aguenta, né? Mas assim, o cara sai, o cara nem tá na igreja, que são os desigrejados. O cara nem tá na igreja. Mas a forma dele de raciocinar... continua sendo referência cultural dele. Sim, sim. Que ele vai falar, vai ser aquela. Então é um universo que as pessoas da elite precisariam conhecer. Não conhecem. E ficam debochando sistematicamente na imprensa desse universo. O que acontece? Todo mundo dali fala, esses caras são uns riquinhos, cri-cri, elitista, que debocham de tudo que é importante para mim. Mas debocha sistematicamente. Então, assim, o cara, ele acha importante para ele o quê? A família dele é importante. Não adianta, você vai falar de aborto, de droga na periferia. Sim, alguns preceitos, cara, não tem conversa. Sim, não tem. Não tem conversa, não... E para essas pessoas isso é muito importante. Não, e o que eu acho mais relevante também, incrível, é que conforme você vai debochando e vai criticando, você vai dando força para isso. Claro. Porque o cara fala assim, pô, cara, esse cara não quer saber, então deixa eu me unir aqui com esses daqui e a gente vai provar para esse cara que o que nós estamos fazendo é o certo. E aí cria-se uma... Cria-se um uma monstro. Força. E cria-se uma força agressiva, porque é uma força que está se defendendo. Vingativa. Porque eu vejo esse desejo de vingança. Nós vamos pegar esses atores. Exatamente. E é uma coisa que não tem muito sentido, né? Então, mas... A vingança não tem muito sentido, né, na verdade. Sim, mas quando a pessoa está vendo todos os valores que são importantes para ela... serem destruídos. Serem destruídos. E tem mais uma coisa. O Brasil é conservador. Ah, sim. Essas pessoas sabem que são a maioria. Sabem que são a maioria. E quando elas veem aquilo retratado na mídia,
elas falam, isso aqui está sendo feito só para uma elite. Eu sou sistematicamente excluído. Então ela tem... Eu não me represento, eu não me vejo representado, e aí começa, né? Aí quer tomar de assalto as coisas. Exatamente. E aí entram os canceladores na parada. Até os de humorista, então. Pelo amor de Deus. Os cara, o Danilo Gentili tem 84 processos. 84 processos. O que o cara faz? Ele é serial killer? Não, ele conta piada. Não, mas assim, tudo bem. É um exagero, realmente é um negócio absurdo. Mas ele não é santo. Não. E tudo bem. Deixa ele viver a vida dele. Você não precisa... É que a gente se sente atingido. A gente, que eu digo, as pessoas. E aí a única forma que eles têm de se manifestar é processando. Fala, puta, ele falou um negócio aqui que me pegou. O advogado, mete o pau. E não é assim que funciona, né, cara? Porque acabou o diálogo, acabou a forma de você tentar debater e tentar entender a mente da pessoa. Pô, por que esse cara tá pensando assim, pô? Deixa eu tentar explicar para ele como é que funciona aqui, para ele tentar entender como é que é e tal, não sei o quê. E a gente chega num comum e, pô, que legal, bacana, tchau. Acabou isso, né? Mas também o cara aparece em cima do Danilo, aparece em cima do Léo Não, Lins. tudo bem. Ele não... você... No começo, lembra famoso? Que você falou que era o cara que, tipo, o cara, ele queria estar no jogo. Isso. Então ele fazia alguma coisa pra estar lá. Tá lá. Hoje é o quê? O cara processa humorista. É a forma de que eu tenho Se diz ofendido com um humorista. Ai, fiquei ofendido com uma piada. Você vai pra capa de um jornal? Ah, porque tal piada foi não sei o quê. Você vai pra capa de um jornal? Ah, porque tal coisa é racista. Por exemplo, o pessoal que é vítima de trabalho escravo. Eu fui assessora da CPI do trabalho escravo da Assembleia Legislativa de São Paulo. Nunca vi essa galera aparecer lá pra ajudar a vítima de trabalho escravo. Nunca vi. O quanto que você tem que ajudar, o quanto que você tem que atuar numa causa dessa para que a sua opinião seja considerada relevante. Então, assim, tem pessoas que estão há anos trabalhando nisso para que a opinião dela seja considerada relevante. Criando uma estrutura para que seja ouvida, né? Na verdade. Sim, para você ter um trabalho para mostrar. Hoje você tem a mesma exposição. Se você for lá e falar, o influencer que falou isso é racista, vamos cancelar ele. Acabar com ele. Você tem a mesma exposição de mídia. Se não mais. Entende qual é o problema? A gente tá dando holofote para tudo que é incompetente histérico. Então, se o cara é um incompetente histérico, ele vai ter o holofote. E o cara que é competente, que tá fazendo as coisas, ele não tem. Quer ver um caso que eu acho o mais... Eu acho assim, o mais... emblemático. Essa coisa de massacres em escolas. Que é um horror. Então, mas isso é uma importação? As colombinas... de Columbine, né? E que aí agora... se convencionou, como a matemática parece que foi proibida, se convencionou a dizer que isso é de redes sociais. Quando ocorreu Columbine, nem tinha rede social ainda, que é 1999. Exatamente, não tinha essa informação toda, essa facilidade toda. Não, e assim, aumentou com a rede aqui no Brasil, não se tem essa relação de causa e efeito. E aí, o que acontece? Aparece um pessoal... Não sei se você sentiu esse clima. As pessoas falando que a rede isso, a rede aquilo. Numa de ninguém está fazendo nada. Precisamos fazer algo. Ouça a minha voz e tal. Sim, só que as pessoas que são sérias aqui no Brasil, de sistemas de inteligência, de agências de cooperação internacional, elas estão trabalhando e estão desmobilizando esses grupos com uma eficiência, assim... única. Uma eficiência impressionante, impressionante. Você tem, assim, prevenção de atentado em escola, recrutamento para neonazismo, prevenção de atentado em escola, assim, de chegar na casa da pessoa tudo. E destruir ali. Não, e com as provas já para condenar, já com tudo certo. Sim. Em cooperação com agências internacionais. O FBI já participou de investigações aqui no Brasil. Nós temos centenas de presos. Então não é assim, ninguém está fazendo nada. Estão fazendo, sim, muita coisa. Só não tem luz em cima do que... claro, porque o cara que investiga isso, ele não pode nem a cara dele aparecer em lugar nenhum. Ninguém sabe quem é. Teve um aqui em São Paulo que foi preso no aeroporto de Guarulhos que ia embarcar para se juntar ao Estado Islâmico. Pegaram ele no embarque. Sim. Fazendo o quê? Vigilância digital. De atentado em escola... Trocentos pegaram. Inclusive, aqui no Brasil tem um caso muito
tem casos muito interessantes, mais do que um já. Geralmente atentado em escola é homem. É, 90 ex-aluno. Mas mulher é muito pouco. Então existe esse problema na vitimologia porque se suspeita menos de mulheres. No Brasil já pegaram mulher antes Sim. e prenderam. Então assim, quando as pessoas vêm com aquela história de ai, ninguém está fazendo nada, é mentira. Talvez aquela pessoa nem saiba que estão fazendo, mas estão. Tem muita coisa que estão fazendo e que não está na rede social e que a pessoa não está lá postando todo dia. Tem muito sobrevivente aí porque tem feito ação preventiva. E desmobilizar, e aí ver o que é que está acontecendo ali, naquela escola. Por que estava rolando aquilo, né? Por que está rolando aquilo. Se é um foco de alguma coisa, né? Se tem bullying, se tem... Porque, na verdade, tem muita coisa que acontece que às vezes não é nem por mobilização, é um cara que porque tem isso também, o cara que é louco, né? É louco, o cara e perverso. Doido vai lá e, é perverso, dá facada em criança e mas tal. é só isso, é o louco perverso. É. Porque o pessoal vem com essa história que sofreu bullying. Não é doideira, né? Não, muitas das vezes o cara sofria e também fazia. Sim. Quando você vai ver o que é o cara mesmo, a marca sempre é da maldade, da perversidade. Da perversão. Porque a pessoa tem esse fetiche de que a pessoa reage nos outros porque ela foi muito... Mas no geral, Derico, até pela nossa experiência, no geral, a pessoa que é muito massacrada, ela tende à autodestruição. Ela se mata antes de matar o outro. Ela tende a se auto-abortar. É uma coisa assim, hoje você está vivendo isso, né? Por exemplo, essa história de cancelamento, essa geração deles agora, geração Z, tem 30% a mais de ansiedade, 30% a mais de depressão e uma taxa de suicídio muito maior do que a geração do bullying. E aí você fica assim, peraí, então a gente gosta de bullying? Não. O bullying levou pessoas a caminhos horrorosos, né? Ocorre que quem que fazia o bullying era o seu inimigo, era o outro, era o babaca, Sim. era não sei o quê. Hoje quem que te cancela são seus amigos. Então, eles... Mudou o perfil. Perdeu a referência. Ele não tem mais amigo. Ele vive pisando em ovos, ele não pode falar nada com ninguém. O outro pode, sei lá, o cara que é do mesmo grupo dele pode querer puxar o tapete dele. Acabou a fidelidade. Aí você não tem pra onde correr. E assim, você veja que na geração do bullying, que era um problema a ser resolvido, não era uma coisa tão pesada quanto seus amigos, porque o que o cancelador faz, a rigor, é bullying. Ele pega vai pra cima, só que em vez de assumir que ele tá fazendo isso de sacanagem, porque ele gosta de ver os outros sofrendo, ele finge que é pro bem. Ele argumenta, né? Ele cria uma argumentação que valida a atitude dele. E vive de bullying, e vive fazendo isso. Então, assim, na realidade, você tem um bullying pior, porque é moralmente justificado, e como se aquela pessoa que tá passando por aquilo tivesse feito algo para merecer. E assim, você tá numa sociedade que não admite mais perdão, compaixão e redenção. Solidariedade. Como é que vai evoluir? Como é que vai evoluir? O cara acha que ele é tão perfeito assim. Ah, não, pra mim não precisa ter perdão, não precisa ter compaixão, mas desculpa, amor, você não vai errar nunca. Você é passível disso, né? Que você tá negando, uma hora você vai precisar. Sim, porque todo mundo vai errar. Lógico. Mas eu vejo assim, muito interessante essas pessoas se colocando nessa posição. Soberba. Nossa, eu nunca vou errar. Eu nunca isso e aquilo. E assim, geralmente Já tá errando, né? Já começa errando no pensamento. O Nelson Rodrigues que falava, né? Que por trás de todo grande moralista, um grande canalha também. E a pessoa que fica toda cheia de regras e disso e daquilo. Outro dia teve dois canceladores aí, top canceladores da lacração, que eu não sei o que eles falaram, cara. Acho que eles falaram uma coisa do Zanin no STF, que eles queriam ou um negro, ou uma mulher, não sei o quê. Eles foram cancelados, eles fecharam a conta do Twitter. Tamanha foi a força do cancelamento. E aí, eu tava conversando com um amigo meu, tava conversando num grupo, falei assim, gente, mas desculpa, esse povo tá fazendo isso com a gente,
De 2015, 2016, o cara não aguenta um dia do que ele próprio tá fazendo com outras pessoas há anos. Aí um amigo meu fez o seguinte raciocínio, ele falou, não é a mesma coisa. Você não acredita nisso como método de pacificação social. Então, assim, quando te atacam, você tá lá todo dia dizendo que isso é hipócrita, que isso é violento, Sim, que isso não sei o tá quê. criticando. Quando o cara te ataca, mesmo que seja sacanagem, que te doa, que te cause dano, ele está, em última análise, confirmando a minha tese. Quando o cara ataca o cancelador, ele perde o sentido de viver. Que doideira. Porque ele acreditava naquele método. E se aquele método elimina ele, então ele tem mesmo que ser eliminado. Que doideira. E a gente tem essas pessoas, assim, Então, e nós estamos falando, proeminência na e sociedade. nós estamos falando de uma sociedade, digamos assim, de pessoas cuja idade é pouca, né? Nós não estamos falando de gente que tem 70, 80 anos, tem 20, 18. Quantos anos tem um cancelador? Tem que ter bem pouco, né? Porque jovem que faz merda desse grau, né? O cara que é mais velho... Não faz, né? Não, porque ele já passou... Porque assim, você chega numa idade que a gente já passou tanta vergonha que você fala, não, essa aqui eu não vou passar. Não vou passar. Então assim, tem que ser bem inexperiente. Acho que assim, ou muito jovem... Ou muito tonto. Muito protegido, muito tonto. Muito tonto. Tem que ser assim, muito protegido. Porque fica evidente que você vai quebrar a cara dali a 2 passos. Velho, o que tem é ficar emocionalmente manipulado pelas redes. Porque aí ele começa a pensar, por exemplo, eu vi isso muito com gente de idade, com a história da vacina. Se deixa levar? Porque chega uma hora, isso eu falo para muita gente, olha, no livro eu falo, eu tenho um outro e-book que chama Tratamento de Choque, que ensina para as pessoas isso. Tem uma hora na vida em que a pessoa que era o esteio da família passa a ser tratada como desnecessária. Então, assim, ninguém pede a opinião dela. Sim. Ninguém pede ajuda para ela. Tudo que ela fala, não é mais desse jeito. Não é mais assim. Não é mais assim, agora faz assado. O japonês não é assim, né? São sociedades... Você sabe que não tem cancelamento nessas sociedades mais tradicionais, né? Eu imagino que não. Não tem. Não tem no Japão, China, Sim. mundo Índia. árabe, África. Índia tem linchamento, eles são bem loucos. Índia são bem loucos. Eles são loucos. Ah, sério? Eles têm o primeiro linchamento por fake news, o primeiro grande linchamento por fake news de WhatsApp é lá. Lá tem até um processo milionário contra... Sério? É um processo que é quase bilhão contra o Facebook de genocídio, cara. Os caras foram elaborando um genocídio, assim, pequenos grupos falando, o povo tal tá botando fogo no templo aqui. E aquilo ia escalando e todo dia os caras estavam botando fogo em alguma coisa, só que não tava nada. Se criou uma guerra fake. Mas aqui, o que a gente tem assim, a pessoa chega numa idade, nada mais que ela fala serve. Até ontem, ela não vivia porque ela vivia em função da família. Em função de pôr grana em casa, em função de apagar incêndio. Arrimo e tal. Aí, assim, num período muito curto, nada do que ela faz mais importa. Aí, ela arrumou um grupo que fala assim, Dona Berenice, nós vamos salvar o Brasil sábado, 14h, aqui em Itapira, e precisamos da senhora. Ela vai largar esse grupo? Porque agora ela passou a ter... Sim. Passou a ter uma importância, passou a ser ouvida. Então, assim, muitas vezes a pessoa repete o que aquele grupo diz, não porque ela acredita. É para ela ter uma posição. E para ela estar num lugar em que dão importância porque ela fala. Então, eu lembro que durante a vacinação, teve até um seguidor meu que é da área de saúde. O pai da área de saúde não ia tomar de jeito nenhum. E o pai, um médico estudado, eu falei, cara... Muda a cabeça dele. Não, e ele já tinha batido boca, ele já tinha falado, esquece o assunto. Não tenta mais convencer esse homem. Você não pode falar desse assunto, porque se ele mudar uma vírgula no discurso do grupo de Zap dele, ele vai ser posto para fora e ele não vai fazer isso. Porque os caras do grupo de Zap, qual que é a vida social dele? Você sai com ele, você vai num teatro, Não, ele tá com os caras do grupo de Zap o dia inteiro. Sim. Falei, o que você faz? Tem alguém na família que por maior que seja a merda que a pessoa fez, o seu pai defende?
tinha uma nora querida dele. Qualquer merda que ela fizesse, o velho, não, Tava porque lá. ela é a vítima, É. vocês fizeram não sei o quê. Eu falei, meu, é ela. Não tem que debater nada. Chega lá e fala, vamos tomar vacina, só eu e o senhor, ninguém vai saber. Foi, tomou. Convenceu. Não convenceu, ela chegou, vamos lá, só eu e o Ah, senhor, sim. pelo amor de É. Deus. Eu amo tanto o senhor, não sei, foi, ninguém vai saber. Pronto, convenceu. Porque a pessoa mais velha, ela fica nisso da mobilização emocional. E aí as pessoas me falam, não, porque a pessoa fica só me mandando coisa de política e coisa de não sei o quê. Eu falei, tá, mas o que você manda pra pessoa? Qual que é o seu diálogo com Sim. ela? Qual que é a vida social com ela? Ela vai achar uma vida social. E vai, porque pro ser humano, pertencer é mais importante do que a verdade. Ah, sim. Não, e ações também. Eu lembro da época que você fumar era legal, porque você era absorvida por um grupo, tal, não sei o quê. Pô, o cara fuma, tal. Isso é uma bobagem, né, cara? Só que ao mesmo tempo... Eu tenho um livro publicado sobre isso, fez 15 anos agora a publicação desse livro. Chama Sem Filtro, Ascensão e Queda do Cigarro no Brasil. Que ele mostra, inclusive, que é um outro caso, como que a indústria foi utilizando o meio de comunicação para construir essa imagem. Então, Exatamente. aí você vai tomando carona no movimento social. Então, tá rolando feminismo? Mulher independente, é a que fuma chanceler. Aí aquela mostra... coisa, puta cigarro charmoso e tal. Charme, né? O próprio Mundo charme. de Marlboro. Que era o cara Fortão, no cavalo cara e tal. E você vai criando... uma virilidade, né? Toda aquela imagem e que hoje você tem com essas coisas. O cara que... Só mudou o modo. Mudou o produto, né? Você vai tirando alguns produtos do mercado e é muito interessante que essa virada em que descobrem que cigarro faz mal, que amianto faz mal, foi na década de 20 do século passado. E na década de 20 desse século é que a gente vê toda uma outra indústria que parecia muito promissora, muito não sei o quê, já não é mais nada daquilo. É cíclico, né? Se eu é for pensar. cíclico. Cada hora a gente se deixa enganar com uma coisa. Cada hora Mas é isso. por quê? Porque a gente se sente bem? É do ser humano se sentir bem sendo enganado? Acho que sim, tem vazios existenciais que nada preenche. Você ter uma razão absoluta te dá conforto, né? Eu vejo muita gente falar isso, por exemplo, de pessoas de religião tal que dão todo o seu dinheiro. Sim, os dízimos e tal, vendem casa, vendem tudo. São ludibriadas, são enganadas. Mas aí, assim, aí vai o outro que está criticando isso, ele também paga uma fortuna para tirar tarô. É verdade. Não é? Para alemão, né? Quando eu estava no Unicef lá em Angola, ia-se verdade. fazer um acordo com uma dessas igrejas da teoria da teologia da prosperidade, igreja banco mesmo, um negócio forte. Sim. Primeiro que assim, muita gente põe lá a grana sem acreditar naquilo. Põe É um investimento, né? Não, porque aquele é o seu grupo social. Você quer entrar na corrente dos empresários. É o preço do seu networking. Sim. E tem, pra ter assim, a carteirinha tem que botar uma graninha lá. E assim, em alguns ambientes que eu frequentei, a grossa maioria encarava assim. Não, vamos ajudar, que o cara aqui tem que construir o templo, eu quero também aqui. Por exemplo, você vai numa igreja evangélica, entra lá uma irmã nova que ela é manicure. Todas as irmãs vão indicar manicure. Sem dúvida. Então, assim, a pessoa chegar e falar, não, porque eles todos estão sendo ludibriados. É mais complexo. Tem gente que está sendo ludibriada e tem gente que não está. Então, tinha essa coisa, vamos fazer um acordo com eles e não sei o quê, se eles estão ludibriando as pessoas. O acordo era sobre vacina. E aí eu falei, olha, o nosso objetivo é manter as pessoas vivas. Que é um objetivo coincidente com o deles, porque morto não paga dízimo. Então, quanto mais gente viva, mais quanto mais gente renda. Viva. E também as pessoas são iguais, primeiro em dignidade e depois em direitos. Então, se você se deixa ludibriar por astrologia, o outro se deixa ludibriar pelo tarô. Búzios. O outro se deixa... Qual é o problema do cara se deixar ludibriar pela voz do pastor? Que às vezes ele nem tá sendo ludibriado. Às vezes tá. Ele acredita mesmo, né? Às vezes tá, às vezes não tá.
Não dá pra... Essas generalizações é que são muito problemáticas. Não, e outra, é você impor o seu modo de pensar na vida do outro. Que aí perde o sentido total, porque deixa o cara viver a vida dele, não interessa. Ele não pegando o seu dinheiro e dando pra igreja, ele pode fazer o que Pra ele mim quiser. tá ótimo. Porra, o problema é se ele pegar o meu dinheiro e jogar na igreja. Fala, não, aí não. Aí, você Aí tá fazendo... não, amigo, peraí. Não é, pô, tá tudo certo. Você sabe uma coisa que você estava falando que me lembrou uma experiência que eu tive que eu fiquei estarrecido, Madeleine. Eu fui pra Curitiba. Curitiba, hein? Fui num shopping. Saí do hotel, fui passear, tal. Eu falei, quer saber? Eu vou passar num cabeleireiro, que shopping tem, né? Vou fazer minha trança, tal, que eu ia tocar. Entrei no shopping. Era um shopping grande, com pé direito altíssimo e vãos, muitos vãos, uma coisa moderna e tal, não sei o quê. Tudo gradeado, com rede. Tudo. Eu olhava aquilo e falei, cara, deve ser alguma coisa, né? Que vai explodir bolinha, vai chegar uma hora que, né? Ou então fizeram alguma coisa e tal, não sei o quê. Eu fui fazer minhas coisas e tal, e fiquei com aquilo na cabeça. Muito estranho. Aí perguntei para a pessoa, temos aqui Bruno Venga, olhando pelo switch. Falei, bicho, fui lá no shopping, então nem lembro o nome do shopping. E vi lá um monte de rede, tá? Falou, cara, é um índice de suicídio que tem aqui nesse shopping. Ai, eu já ouvi essa história. Bicho, eu olhei e falei, como assim índice de suicídio? Ele falou, cara, não, é porque tem muito vão, os caras entram no shopping e se matam, se jogam. Eu falei, o quê, cara? Cara, eu vou te falar desses tanto, aí falou um número, tipo, desses 10 casos, 12, uma coisa assim, absurda. Um era idoso. É tudo jovem. É moleque, bicho. Eu falei, como que pode um negócio desse? Que desesperança total. Essa geração, você sabe que eu sou de uma geração de repórteres, de jornalistas, que a gente não noticiava suicídio, não noticiava por causa do efeito contágio. Havia estudos naquela época mostrando... Não vou mostrar isso para não incentivar outros a se matarem também. Então, quando que você falava de um suicídio? Getúlio Vargas, que é um cara que você precisa explicar. Sim. O que aconteceu? Sumiu O presidente. Ele sumiu. Mano, ele foi viajar. Não. Pra onde? Não, você tem que... Quando que ele volta? Você tem que explicar. Mas a gente não falava pelo efeito contágio. Hoje, a taxa de suicídio já está tão alta entre os jovens que o efeito contágio já não faz crescer mais... já não faz mais sentido. O que a gente poderia produzir de efeito contágio, eles já estouraram, principalmente menina, sabia? Não. Principalmente menina, que é uma coisa louca, porque o homem sempre foi o índice de suicídio maior. Sim. Elas estão crescendo. Que coisa incrível. E aí, eu fiz um curso internacional com psiquiatras, com gente de equipe de emergência, para aprender como é que eu noticio um suicídio. Fiz um curso de 3 dias. Que coisa incrível. Porque, assim, por exemplo, uma coisa que a gente vê acontecer muito então, aqui... e tem uma técnica para... Tem, um monte. Por exemplo, você nunca faz uma relação de causa e consequência de um suicídio. Como assim? Ele sofria bullying e se matou. Ele perdeu por tudo conta e se matou. Entendi. Por quê? Primeiro que não é real isso. Não é o gatilho. Pode ter sido gatilho, mas assim, aquele gatilho é de uma situação específica que tem um outro contexto bem maior. Sim. Você não vai levar o cara que tá passando a mesma situação, que é só o gatilho, e vai achar que ele tá igual o outro que se matou, entendeu? Que tá no mesmo pé. Não. Aí, por exemplo, você não descrever a como técnica. Foi. Porque ele meteu o revólver na boca e deu um tiro no cérebro. Não, tipo, você não ficar... Você ouvir muito a família. Lembrar aquela pessoa viva mais do que a questão dela morta. Mostrar mais a família. A falta que aquilo faz, como aquilo desestrutura, do que aquela pessoa. E a gente aprendeu várias técnicas de como falar sobre isso, porque o número está crescendo, sobretudo em jovens, numa proporção que não tem mais como não falar. Você precisa... Agora já tem estudos mostrando que você falando da maneira certa, você vai retroagindo, por quê? O jovem vai começando a perceber quando ele está com a ideação suicida. Porque existe uma fantasia de que se ele começa a pensar em suicídio, ele está num caminho sem volta.
E não é. Tá. Dá pra fazer uma manobra e voltar. Quando ele percebe, e tem ajuda especializada que funciona e que não é nem só remédio. É mental. Mesmo assim, de gente que tenta se matar, tem como você reverter pra pessoa não passar mais por isso. Então, isso de causa e consequência e de pensar que é uma condição, a gente teve que aprender a tirar. Porque é natural, né? A gente pensa que é assim. Porque, enfim, é um percentual de... Você não tem contato com esse universo. E é uma geração que tá ficando dessa maneira, assim, por desesperança. Cara, que coisa incrível isso. Cara. E por essa coisa de você fragmentar as relações afetivas também. Porque você desestrutura o jovem, cara. A pessoa que... Porque, assim, a nossa geração, a minha geração, a sua geração, foi criada com base em relacionamento humano, olhar no olho, sentir o cheiro, ouvir a voz, né? Ver os trejeitos. Não, puta, eu tinha um amigo, cara, que ele falava fazendo assim. Hoje não existe mais isso. Você não fala. É muito pouca característica para você. Uniformiza, né, as pessoas. Parece que todo mundo é padrão. Isso isso realmente é uma coisa que desestrutura qualquer sociedade. Porque como é que você vai elevar ou você vai manter. Nem tanto pelo saudosismo, porque na minha época, não é isso. É que são preceitos básicos, cara, de um relacionamento humano que se perdeu. Eu falo isso, você é mãe? Sou. Quantos anos tem seus filhos? Tem 12. Então, você está passando agora por um momento de adolescência, de formação de caráter, de criação de ideias, né? Eu tô com meus filhos, tem 34 ou 25, eu passei por isso, cara. E hoje eu vejo que muito do que eu e minha mulher estruturamos para a vida deles se faz hoje visível. A música que escutava, o papo que ouvia, o tipo de debate que se levava, o tipo de assunto que a gente tratava. Porque hoje, por exemplo, você é jornalista, formada onde? Na USP. Você já foi na USP ultimamente, no jornalismo? Olha... Para ver o que a USP no jornalismo está formando? Então, eu acho que tem muito... Não é só o que está formando, né? É também um problema na mídia que hoje em dia 80% da redação é molecada. E molecada que acha que vai salvar o mundo. Acho que o problema é esse salvacionismo. Esse messianismo. Tipo, como salvar o mundo sem nunca ter lavado uma louça. Sem nunca ter vivido nesse mundo. Eu acho que esse é um problema. Tem um livro que eu cito muito no meu, do Jonathan Haidt, que é um psicólogo norte-americano, que ele fala que tem 3 crenças que estão formando uma geração para o fracasso. A primeira é: o que não te mata te faz mais fraco. A segunda é: confie sempre nos seus sentimentos. E a terceira é: a vida é uma guerra do bem contra o mal. A gente está incutindo... Isso é tipo uma terapia cognitivo-comportamental ao contrário. Sim. A terapia cognitivo-comportamental é o quê? Geralmente se faz com estresse pós-traumático ou com pessoas autistas ou burnout. O que é isso? É um método estruturado para você aprender a vivenciar aquilo que é o inexorável sem se deixar consumir. Agora não. Você vai ensinando o cara a se consumir. E o mundo todo tem que parar de existir. Exatamente. Porque o cara se consome. E você convence o cara assim... É o vitimismo. Sim, o poder de ser vítima, né? Só que aí o que acontece? Que se convence também esse cara que ele só vai poder ser feliz a hora que não tiver mais nenhum babaca no mundo. Isso é impossível. Isso é impossível. Porque ele é um babaca. Todo mundo é. E ele é o babaca para um, vai ter o babaca. E ele vai ser feliz com o babaca, sem o babaca, apesar do babaca, dane-se. Ele deveria ser feliz, né? Não tem nada a ver a felicidade com dele, a babaquice. Com a babaquice dos outros. Mas aí você vai fazendo um universo onde determinadas pessoas são cada vez mais delicadas. E as outras têm que fazer todo um caminhão de coisa para não quebrar a delicadeza da... Não ferir suscetibilidades. Isso é foda. E aí, assim, é muito alecrim dourado, né? Não aguento mais. É verdade. É uma mentalidade, eu fico pensando, anos 70, assim, eu fui criada em colégio de freira. Eu de padre. Então está
Lembra Bedel? Opa! Não, Nossa, não é cabecinha Vixe de Maria, Bedel? mas não Essa tenha galera? dúvida. Mas não tenha dúvida. Eu tenho uma amiga que é professora, que ela fala assim, vê se não tem a ver com a nossa vida de colégio religioso. Oi, amiga, oi, amiga. Oi, amiga! Não tem a ver com a nossa vida de colégio Ai, religioso. meu Deus do Primeiro, céu. a hipocrisia. Ah, Porque assim, hipocrisia, sem a Total. hipocrisia, cara, você não subia naquela hierarquia. sim. Não tinha jeito. Depois você tem, em vez da culpa católica, a culpa burguesa. Sim. Que é uma culpa existencial. É a culpa de você ser quem você é. E uma vergonha que você tem de ser quem você Quem você é. é? Aí você tem o Index Prohibitorum. Que existiu o Index Librorum Prohibitorum, que era das obras proibidas. Sim. Agora o Index Prohibitorum é de palavra. Saiba o que você vai dizer. É. Como tem você o vai Index dizer. Prohibitorum de palavra. Quem infringir o Index Prohibitorum ou tiver qualquer comportamento fora da regra, passa pela execração pública e expiação pública dos pecados. É um herege. Mas não é a mesma cabeça? Eu fico pensando a cabeça de Dona Cleide, anos Nossa, 1980. o meu irmão Leão. É Nossa Senhora. é uma molecada que pensa igual pensavam os conservadores católicos das décadas de 60, 70 e 80. Eles pensam igual. Sim. Eu estudei em 70 começo da década de 70. Eu fui expulso da escola em 78. Nossa, que horror, hein, Eu Delico? fui expulso, O que cara. você fez, cara? Porque eu tive uma aula de ciências. Eu tinha 12 anos de idade. Eu tive uma aula de ciências onde mas aquilo foi uma conjunção. Eu já estava puto com as coisas. Mas aquele dia foi um dia... Eu não lembro exatamente o dia, mas o mês eu lembro, que foi outubro de 1978. Eu tive uma aula de ciências e o professor falou para mim, e para todos que estavam na classe, que o gameta era a junção, que era o espermatozoide com o óvulo, que a célula começava a se procriar e aí ia se dividindo e criava o ser humano. E você tinha que estudar aquilo porque você tinha que passar na prova. Então você tinha que ter aquilo como uma verdade. Acabou a aula. Veio o padre Darós dar uma aula sobre catequese. Exatamente depois. Falando que a Virgem Maria, porque Jesus, e falando sobre as coisas da catequese da religião. Eu juro por Deus, eu levantei e falei, professor, acabou de sair um colega seu aqui, na aula anterior, dizendo que o espermatozoide e o óvulo criam um gameta, que é uma célula que vai se dividindo e cria o ser humano. E o senhor está falando que a Virgem Maria como é que ele falava? A semente do Espírito Santo. Em quem que eu acredito? No senhor ou no seu colega que veio aqui? Porque eu preciso definir isso para ver se eu passo de ano ou não passo. E a minha cabeça não funciona. Porque eu não estou acreditando no senhor. Não, você tem que pensar. Aí eu falei, então pega esse seu livro de Eucaristia e pau. Aí eu fui expulso. Mas o meu pai não ficou puto da vida comigo. Porque ele falou assim, pô, você argumentou, pelo menos você tem um argumento. Isso é louvável. Não é louvável porque você foi expulso. Você poderia ter falado melhor. Você poderia ter agido de uma forma melhor e não ter sido expulso. Mas você é um impetuoso e tal. Não sei o que. Mas o que eu quero dizer com relação à escola da USP de jornalismo é que esse tipo de argumento hoje não existe mais também. Você não cria pessoas que debatam sobre determinados assuntos que te fazem refletir ou pensar de forma diferente com estrutura de argumentação. Sim. E cria com a cabeça desse padre, que muito provavelmente é alguém que não tinha abstração o suficiente. De jeito nenhum. Porque assim, eu fui criada em... Ele poderia debater comigo, falar assim, é verdade, você tem essas duas... Porque eu nasci do gameta, eu sou uma divisão de célula. Eu não sou Jesus Cristo. Sim. Mas não, cara, ele foi em cima de uma coisa que eu falei, não porque acredito. ele não tinha estrutura para duvidarem dele. Como esse pessoal, se você questiona qualquer coisa... Ele se... Exatamente. Por quê? Porque não tem estrutura de abstração e de raciocínio suficiente para debater determinados temas. Uma lógica, né?
que eu tive muita sorte. Eu fui criada primeiro no colégio, era a mesma Turma, diocese. De São Paulo da Cruz, Ah, mas que tinha os conventos lá. sim. Então primeiro eu estudei com as irmãs passionistas, que a minha formação, que passionista é mais É mais sério. conservador. E depois fui estudar com as irmãs franciscanas. Aonde isso? Aqui em São Aqui Paulo? em São Paulo. Mas o que Primeiro era no no São Colégio José? Santa Luzia, Santa que não Luzia. existe mais. E depois estudei não existe mais, mas o convento O está convento lá, tá minhas lá. professoras ainda estão lá. E no Colégio Estela Maris. Mas eram pessoas assim, Olha. eram pessoas que faziam teologia em Roma. Eram Sim, pessoas. eram estudadas. Eu fiz catecismo no Largo São Francisco. Lá é o mosteiro, tem um Sim. reitor do mosteiro. Sim. E é uma coisa difícil você ter. Outro dia estava eu discutindo com meu filho paradoxo de Epicuro, que é o seguinte: se Deus é bom, ele não pode ser onipresente, onisciente e onipotente. E aí, assim, eu tinha professores que me explicavam isso à luz de diversas doutrinas. Santo Agostinho tem uma resposta clássica, e é uma questão que os existencialistas franceses colocam muito, né? Eles trazem, o Baudelaire traz muito, Sartre traz também o paradoxo de Epicuro. E aí fui falar tanto com o meu pároco, que é uma pessoa que é mais intelectualizada, ele me passou lá um filósofo, e aí falei com um grande amigo meu, que é um pastor protestante, o Caio Fábio, é meu confidente há um tempão. E aí o Caio me passou uma forma de falar essa solução do Santo Agostinho para uma criança de 12 anos, que era já mais ou menos o caminho dele. Essa história de se Deus é bom, ele não pode ser onipresente, onisciente e onipotente, ela é um dilema da lógica. A lógica é uma questão humana, de raciocínio. A fé transcende toda a lógica. Você não entende Deus. Você não pode raciocinar. Você não pode raciocinar Deus. Você não raciocina sobre o que é sagrado. Sim. O conceito de divindade é um conceito que extrapola a capacidade... A racionalidade. A racionalidade. E que não é uma resposta que esse homem podia ter te dado? Sem dúvida. Ele podia ter te dito, olha, nós estamos falando de uma questão de fé, você de está sendo racional, do sagrado. A célula funciona desse jeito para nós aqui, nós que somos humanos. Sim. Para o transcendente é uma outra lógica. Outra coisa, porque assim, eu vejo as pessoas falando, não, porque ele acredita nisso. Fé não é acreditar, não é disputa pela verdade. A fé, ela está ali. Você vive a fé, né? Você vive a fé, mas do mesmo jeito que muitos religiosos só vivem a lógica humana e a argumentação humana, e por isso rebaixam a fé, a gente tem pessoas que também reduzem o debate social a meia dúzia de verdades absolutas. Por conta da fé, né? Porque, assim, por exemplo, esse negócio do identitarismo, do woke, dessas pautas deles, muita gente fala assim, mas ele deveria ser proibido de sair cancelando as pessoas por causa disso? Não deveria haver uma regra? Diria que eu acho que não. Eu acho que é só colocar cada coisa no seu devido lugar. Isso aí aceita do cara. Mas colocar cada coisa no seu devido lugar não é uma regra? Mas você não precisa tirar o cara do... não, sim. Mas você não há de se ter uma... Não, tudo bem. Mas assim, vamos levar a sério o que é para ser levado a sério? O cara acha que ele ficar patrulhando mulher na rede social, não sei o quê, é uma luta antirracista? Ok, isso é a seita a qual ele pertence. É um povo que acha isso, vocês não levem a sério. Não é assim, não vale para todo mundo, é só para essa seita. E pronto. Mas aí não existe a regra, olha a gente elucubrando sobre as coisas aqui, mas isso não é uma regra de cada um no seu quadrado? Sim. Mas isso é uma regra. Sim, mas que hoje, como tem esse contexto das redes que influencia a mídia, o cara consegue burlar. E sem ele ter nada de importante que ele fez ou que ele tenha para mostrar, a não ser o bullying e o comportamento antissocial, ele é promovido a uma pessoa que domina aquela área. Sempre teve isso. Sim. Sempre teve isso. Por exemplo, político muito... político que é só pela fama que ele está ali. Charlatão sempre teve. A questão é que, com as redes sociais, você democratiza o charlatanismo. Sim.
O cara antes, ele precisava ter muito traquejo. Tipo, ligue já, né? Cara, que aliás, Walter eu Mercado. sou tão fã desse Puta, homem. esse Putz, cara você viu o era documentário? genial. Ouvi. Nossa! Esse cara era genial. Genial, mas assim, você precisava ter um borogodó e um talento e eu não sei o quê. Lógico. Agora, Artista. com a dinâmica do algoritmo, você tem lá o cara que ele é o mediano e não se ele cria consegue. mais, né? Um Henri Cristo. Cara, Henri Cristo também. Walter Mercado. Hoje é impossível você criar uma pessoa dessa. Cara, você imagina? Pai, eu fico sempre pensando. Pai. Eu tenho um amigo que fica me provocando. Se o Henri Cristo ressuscitar. Aí tá quero ver provado. sua cara. Aí tá Ele falou provado. assim, quero ver se o Henri verdade. Cristo morre e ressuscita. Nós vamos ficar com a cara no chão, cara. Aí eu beijo o pé dele, pô. Eu também. Nossa, cara, nós vamos tudo pra lá, cara. Nossa senhora. Dia seguinte. Vai ganhar um parceiro pro resto da vida. Eu vou tocar nas missas dele o resto da vida. Nossa, eu vou em tudo que é padre freira. Xingar. Vou sair de abraçado, Vou lá, nossa. Puta merda. Se ele ressuscitar. Nós chegamos A que ponto chegamos, hein? Nossa, cara, eu vou ser excomungada agora. Eu vou ser expulsa, cara. Eu vou ser expulsa. Olha lá, o Bruno ama o Henri Cristo. Olha lá, tá vendo aí, ó? Cara, eu vejo. Você vê os clipes do Henri Cristo? Ele ia no programa, eu via ele. Eu vi ele ali, em loco. Ele quase me convencia. Cada vez que ele ia, eu falava assim, cara, esse cara tem um poder que eu não sei te dizer qual é, mas ele tem. A história e aquele monte de menininha que era seguidora. Né? Sensacional. Aquele mundo de eu ficava olhando e falava, Senhor, meu Deus Senhor. Do céu, haja hóstia. Ele arruma, que tem essa fase, né, que o ser humano, primeiro ele tem, assim, uma admiração pela pessoa que é mais velha. Sim. Né? Porque tem aquele poder, aquela sabedoria. Aí depois você precisa fazer uma operação para passar de enfermeira para paciente e pegar o novinho. Que bonitinho. E o Henri Cristo. Ele fazia isso com uma maestria. Cara, e elas com aquele chapéuzinho, eu adoro. Pai, que pai. Cara, preciso falar para você. Eu mandei, ai que coisa, eu mandei nessa Páscoa figurinha do Henri Cristo para todo pastor, padre. Santinho. Domingo tô de volta. Que bonito! Mandei na sexta-feira santa. Aí me falaram que era pecado. Bom, tá. Eu faço pecados bem mais graves. Lógico, Depois eu não vou é lá um capital, é um pecadinho. Não, e esse pecado é ótimo. Você já pensou? Você chega lá pra se confessar. Oi, padre, pequeno, não sei o quê. Eu mandei figurinha do Henri Cristo pra todo mundo na Páscoa. Fala, que inveja, queria eu ter feito isso. Manda pra mim, né? Vou te dar meu contato. Do Henri Cristo. Pega aqui meu contato. Pô, tá faltando essa pro meu álbum. Né? Essa da sexta-feira santa eu não tenho. Ai, bicho, olha, eu vou ser obrigado a acabar com esse papo, mas eu tava adorando. Você é uma pessoa sensacional. Que coisa gostosa, que papo bom de se levar. Você sabe que eu sempre quis conversar com você, porque você é um cara da TV, era o cara lá do Jô, aquele carisma, aquele seu timing de piada, de não sei o quê. É sempre um cara com quem eu quis conversar. Então eu tô aqui realizando um sonho. Estou aqui com o Bruno, vem. O Brunão ali, quietinho. Bruno ali. Olha lá. Charme de pessoa. Olha que beleza. E aí eu tô aqui com você, realizando um sonho. Um privilégio. Falamos sobre um monte de assunto muito legal. Você é uma pessoa inteligentíssima. E ao mesmo tempo leve, aberta. Muito legal. Adorei você. Você obrigada muito mesmo. Obrigada. Queridos, queridas, Derico Convida fica por aqui com Madeleine Lasco. Uma honra poder ter falado com você, você ter carinhosamente aceito o convite de estar aqui hoje. Um privilégio. Lembrando, dia 30 de agosto, no Centro de Convenções Rebouças, está aqui embaixo. Você quer participar do 1000 Motivos para Doar. É um evento beneficente em prol do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas. Saúde e paz. Te amo. Eu também, adorei. Muito obrigada, pessoal do Olá Podcast. Isso foi demais.
podcasts.